Olá, tudo bem aí com vocês? É, como é que vocês têm passado? Como é que as coisas estão ocorrendo na casa de vocês? Continuamos, né? Vocês continuam sem aula. Ah, nós também, né? Continuamos sem aula presencial, só assim online. E vamos indo, né? Conforme Deus manda, conforme Deus quer. Essa pandemia que está acontecendo é porque Deus quis, não é ninguém, não foi ninguém. Ela está ocorrendo porque é assim que a coisa funciona. Quando Deus quer, ninguém pode deixar de sofrer, seja lá se for bênção ou se for consequência do pecado, se as pessoas estão longe de Deus, essas coisas acontecem, né? Na Idade Média houve a peste, ou a peste bubônica, né? Ou como era chamada de peste negra, e morreram milhões de pessoas naquela época. Foi uma coisa horrorosa, porque as pessoas morriam nas ruas e como é que está acontecendo, né? Anda acontecendo gente morrendo na rua atualmente, mas o medo, o nível de transmissão da peste era muito alto. Eu li a respeito disso um tempo atrás e foi assim. As pessoas tinham uma certa superstição por causa dos gatos. E aí começaram a matar os gatos. E os gatos, o que aconteceu? Mataram centenas de milhares de gatos. Ora, se mataram os gatos, o que aconteceu? A população de ratos aumentou muito. E o nível de higiene das pessoas nessa época era extremamente baixo, era muito ruim. E, e aí a população de ratos aumentou. A peste ela basicamente ela era passada para as pessoas através da pulga dos ratos. Então vocês imaginam, muito rato, muita pulga, muita doença. Né? Então, nos nossos dias atuais, nós não sabemos o porquê do que está acontecendo isso. O porquê dessas. O que foi que desencadeou. A única coisa que a gente sabe é que esse vírus ele é extremamente perigoso. Pois bem, a nossa aula hoje vai tratar de a prática do amor. Né? O que é a prática do amor? A prática do amor, a gente, né? A gente é a gente colocar esse amor em. Vou fazer uma brincadeira aqui com as palavras, né? Colocar o amor em prática. É a gente simplesmente fazer com que esse amor seja demonstrado para as pessoas o que a gente sente por elas. Infelizmente, o amor tem sido hoje em dia alvo de palavras e emoções de maneira restrita. Muitos dos crentes acham que amar tem sido confundido com amor romântico, né? O amor entre marido e mulher, entre namorados, né?
então uma coisa assim romântica, mas quando na realidade não é. Esse amor é um amor entre irmãos, entre aqueles que são de Cristo. Então nós vamos ler agora um texto que está lá em Filipenses. Filipenses 1, de 9 a 11. Paulo vinha falando, começou a carta aos Filipenses, descrevendo a alegria que ele sente quando ele se lembrava dessa igreja, né? A alegria que ele sentia quando ele se lembrava dessa igreja. Então ele expressa esse afeto por aqueles irmãos que estão lá em Filipos. Ele ora por eles, primeiro ele os saúda, depois ele fala que ele ora e conta como ora, e ele diz o motivo da oração. Então esse motivo da oração é esse que está em Filipenses 1, de 9 a 11. Então ele fala assim: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Então olha só, Paulo aqui ele está expressando o quê? Né? Essa oração dele. Primeiro, ele quer que o amor entre aqueles irmãos aumente cada vez mais. Aumente como? Aumente em conhecimento e em toda a percepção. Que percepção é essa? Né? Conhecimento é fácil, conhecimento da palavra, conhecimento das coisas que que Paulo ensinou para eles, e a percepção do que isso quer dizer na vida de cada um. A percepção de quando você lê a palavra, você olhar para aquilo e falar assim: poxa, é isso que eu quero para a minha vida. E aí ele fala assim: para vocês discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Ou seja, vocês saberem que quando a gente pode discernir é você perceber o que é bom e o que não é. Tá? Você vai ver você vai balancear isso para a vida de vocês. Então isso é importante. Voltando lá no texto, então ele fala assim: a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Pureza é algo que Deus exige de nós. Eu sei que esse mundo que nós vivemos hoje em dia é um mundo extremamente iníquo. O que é iniquidade? Iniquidade é o prazer em pecar. Então, esse mundo é um mundo que as pessoas têm prazer em pecar. Então, é uma coisa que é inerente às pessoas que não são de Cristo. Mas nós estamos no mundo. E a gente não pode se contaminar por isso. A gente tem que se cuidar. Então, em lições passadas eu falei a respeito da pureza sexual, da pureza em que você tem que ter com o seu corpo, para que Deus se alegre em você. Essa é a pureza que Jesus quer de nós. Essa é a pureza que Jesus quer da sua igreja. A sua igreja, quando ele vier buscá-la, ela vai ser, que a Bíblia fala que ela é a noiva,
vai ser uma noiva pura, linda. E a outra coisa que ele fala, que Paulo fala, é que nós devemos estar irrepreensíveis. Ou seja, que não há nenhuma sombra de dúvida com relação às suas atitudes frente ao mundo. Então, irrepreensível é uma pessoa que não comete erros, ou que não cometeu erro algum, que é uma pessoa que é justa, que é honesta. Então você está trabalhando numa empresa, né? E você faz o seu trabalho de maneira correta, de maneira certa, sem problema nenhum, em que as coisas têm que caminhar de uma maneira certa. A gente espera que quando for cobrado alguma coisa de você apresente aquilo que estão cobrando de você de uma maneira que você mostre que aquilo está certo, que aquilo é o que foi feito de maneira correta, e as pessoas, com o passar do tempo na empresa onde você trabalha ou vai trabalhar, vão poder dizer: puxa vida, olha, esse camarada ou essa menina, ela trabalha de uma maneira irrepreensível. Ou seja, não existe motivos para haver repreensão, reprimenda, chamar atenção. Isso é uma coisa importante. E no dia de Cristo, nós temos que ser exatamente assim, né? Então é irrepreensíveis até o dia de Cristo. Olha só. É difícil? É, bastante difícil. Aí no 11 ele fala assim: cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Frutos da justiça. Frutos da justiça não quer dizer que a gente tem que ser advogado ou juiz. Essa justiça não tem a ver com nada disso. É a justiça de Deus. Você vê alguém que está necessitando de alguma coisa e você vai ajudá-la, independente do que for. No site da nossa igreja, ou melhor, no site não, nós não temos site. Nós temos site, mas no boletim da nossa igreja tem uma parte lá que coloca ali para a gente ajudar aqueles que podem, obviamente, as pessoas mais idosas, né? Por causa da pandemia, estão em grupo de risco, então levar no médico, buscar remédio para elas, comprar mantimento, o que for necessário. E isso é fruto de justiça. É você ter uma consciência da necessidade do outro. Isso não faz parte da ação social. Isso faz parte, como departamento, não, isso faz parte, tem que fazer parte de cada um. Em que a gente pode se ajudar mutuamente e ajudar os outros que estão fora da igreja. Tem uma igreja lá em São Paulo em que eles têm um trabalho social absolutamente impressionante. E eles mantêm várias frentes. E eles mantêm várias ONGs que eles formaram. Não veio gente de fora, não, são eles que formaram. E a função disso tudo basicamente ajudar as comunidades carentes e levar a palavra de Deus. Pois bem, é uma igreja que tem consciência de fruto de justiça. Ano passado, final do ano, o pastor dessa igreja pediu aos irmãos que se levantasse um dinheiro de mais ou menos 1 milhão e pouco de reais para manutenção desses trabalhos.
É uma igreja enorme, é uma igreja muito grande lá em São Paulo. Quando chegou, aí naquela noite que foi para entregar o dinheiro, que as pessoas foram lá e entregaram o dinheiro, outros fizeram depósito online, outros, né, transferiram dinheiro de suas contas, mas na verdade foram de várias maneiras. Quando chegou na semana seguinte, que o pastor foi falar o quanto foi levantado, só um detalhe, ali eles têm 3 cultos, um de manhã, um à tarde, às 5 horas da tarde, e outro às 7h30 da noite, óbvio, né? E aí quando foram ver quanto que tinham levantado mais de 2 milhões de reais. É uma igreja que está ali disposta a ajudar. É uma igreja que está disposta a obter frutos de justiça social. Então, quando ele fala em justiça, o apóstolo Paulo, né, pessoas, né, que ele fala assim, pessoas que são cheias do fruto da justiça, aqueles irmãos lá. E que fruto que é esse? É um fruto que vem por meio de Jesus Cristo. E é para a glória e louvor a Deus. Então, isso a gente tem que ter na nossa mente. A gente costuma, eu e a Vilma, a gente costuma falar assim, a gente precisa investir mais no reino. O que é investir no reino? É a gente dispor do nosso tempo, dos nossos ganhos para ajudar a aumentar o tempo, ajudar a aumentar a quantidade de pessoas que possam receber a Cristo como seu Salvador e Senhor. Então, isso é uma coisa importante. Isso é fruto de justiça? Isso é. É um exemplo, tá? Continuando. Convivendo em vez de controlar. Aqui ele já vai para o versículo, para os versículos 1 e 2 do capítulo 2. E ele fala assim: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Bom, o que quer dizer tudo isso? Né? Paulo está aqui falando aqui a respeito de a gente estar ligado um com o outro para que a igreja, de uma maneira geral, caminhe para uma unidade. E essa unidade, ela tem que ser, como é que eu posso dizer? Essa unidade, ela tem que ser baseada em quê? Em amor e humildade. Isso faz com que a igreja caminhe de uma maneira muito boa. Então, olha só, ele está aqui perguntando, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão? Isso é entre nós. Aí ele fala, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Isso, gente, é unidade. Na igreja tem que haver unidade. Tem que haver o mesmo modo de pensar. A igreja tem que pensar no bem coletivo, no bem da igreja. Não pode pensar assim, não pode ser cada um querendo puxar a brasa para sua sardinha. Então é assim, né? Tem gente na igreja que, assim, eles, digamos que ele pega um cargo, né?
Ele vai lá, se candidata, né, como na nossa igreja, ele se candidata, ele vai lá e ele é eleito para aquele cargo. Infelizmente, existem pessoas que falam assim, eu não vou ajudar esse camarada aí porque eu não gosto dele. Eu não vou com a cara dele. Ele não é da minha, e olha, eu já ouvi isso, viu? Não é da minha turma. Será que existe isso na nossa igreja ou nas nossas igrejas? Aí o que acontece? O trabalho que essa pessoa gostaria de fazer seria, se todo mundo cooperasse, seria maravilhoso. Mas as pessoas, infelizmente, como não gostam do sujeito, ou não gostam do jeito que ele trabalha, eles desviam o assunto, se desviam disso. Eles não vão ajudar, não vão fazer, e aí a pessoa não consegue desenvolver o trabalho que ela gostaria de desenvolver. Pior, quando chegar no final do ano, esse sujeito aí, ou essa senhora, ou esse senhor aí, o trabalho dele foi muito ruim, não floresceu. Mas não porque a pessoa era ruim, era porque as pessoas simplesmente não quiseram ajudar. E muitas vezes trabalham contra. Infelizmente é isso. Quando na realidade deveria haver uma união. Então é assim, ó. Eu gostei da frase que está aqui na revista. Na unidade, até quem perde, ganha. Então vamos supor, eu me candidato a um determinado cargo na igreja. Mas eu perdi. Eu gostaria muito de ter aquele cargo. Nossa, aquilo foi feito para mim. Mas aí, de repente, foi um outro camarada lá que não teria as mesmas ideias que eu tenho, não teria a mesma capacidade que eu tenho, não tem a cultura que eu tenho, mas foi ele que ganhou. Então, o que acontece? Quando a igreja está em união, existe uma unidade da igreja, o que eu vou fazer? Eu vou levar o meu conhecimento, a minha capacidade toda para esse irmão que ganhou e ficou à frente do trabalho, e vou lá ajudar ele. Eu tenho que ser humilde o suficiente para reconhecer que aquele meu irmão, ele foi colocado lá para fazer o que eu gostaria de fazer por Deus. Foi isso aí. Aí, continuando aqui a frase, é assim: enquanto na divisão, até quem ganha, perde. Foi o que eu falei agora há pouco. Quando não há unidade, as pessoas estão uma degladiando contra as outras, aí alguém vai lá e ganha aquele cargo lá, conforme eu falei agora. Ele não consegue desenvolver o trabalho. É ruim, é muito ruim. Tá? Vamos continuar para não ficar demorado. Aqui, ó, ele fala assim, conversando, o título o subtítulo aqui é conversando em vez de combater. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Olha só, hein? Eu não devo nada, não devo dever nada a ninguém. Eu tenho que ser uma pessoa justa e honesta. Mas assim, né? Assim, como não devo nada a ninguém? Põe, vamos lá. Nesse capítulo de Romanos, capítulo 13, o apóstolo Paulo, ele vem falando a respeito de a gente respeitar as autoridades. A autoridade, toda e qualquer autoridade foi colocada lá por Deus. Aí você fala assim, nossa, mas nós estamos aí com
com essa situação política horrorosa, com o presidente brigando com governadores e brigando com o Supremo Tribunal Federal e às vezes com o próprio com os deputados e senadores, e isso para o país é ruim porque há uma inconstância política por causa disso. Mas ele é o presidente. Ele é o presidente que foi posto lá por Deus. Foi Deus quem permitiu que ele fosse o presidente, assim como foi Deus que permitiu que o governador atual seja o governador, o prefeito, os vereadores, os deputados estaduais, as autoridades constituídas de uma maneira geral. E na igreja também, não é diferente. A gente tem que respeitar autoridades daqueles que estão na liderança da igreja, seja na diretoria estatutária, seja nos ministérios. Então, por exemplo, eu não posso fazer um trabalho contra a diretora da EBD, né, porque eu não concordo com o trabalho dela, não sei o quê, vou falar algumas coisas a respeito dela, porque eu não, né? Por duas razões. Primeiro, porque eu não vou estar respeitando a autoridade dela, eu que sou professor, não vou estar respeitando a autoridade dela nesse quesito. E segundo, ela é minha mulher. Ixi, ai de mim, né? Não, mas falando, tenho que respeitar a autoridade dela na EBD, afinal de contas ela é a minha diretora, certo? Então isso é uma coisa importante, você tem que prestar atenção nisso. Agora, o que a gente tem que dever aos irmãos é o amor. Então esse amor é um amor incondicional, um amor que você chega e você tem pelos seus irmãos. Olha só, não devo nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Então, o próximo aqui, não importa quem seja, pode ser daqui da igreja ou fora da igreja, né? Então vocês olham assim, como exemplo, aquilo que Jesus falou a respeito da parábola do bom samaritano, que um fariseu perguntou para ele, mas quem é meu próximo? E aí ele contou a parábola do bom samaritano. Samaritano esse que judeus execravam, não gostavam deles. Eles davam a volta por Samaria para não passar por dentro e não encontrar nenhum samaritano, porque senão a coisa pegava, dava briga. Aí, quando Jesus termina, pergunta assim, agora me diz uma coisa, quem foi o meu próximo? Quem foi o próximo? Né? Aí o fariseu, para não ter que falar que foi o samaritano, foi aquele que usou de misericórdia para com o ferido. Então, isso é amor ao próximo. Então, quando você trabalha esse texto, esse material aí com relação ao próximo, que você trabalha isso, você ter amor uns pelos outros, e você tem cumprido a lei de Deus, que é a gente tem que amar aos outros. Tá? Agora, vamos à conclusão. Hoje a aula vai ser um pouquinho mais comprida. Vou deixar aqui para vocês umas perguntas que inclusive estão na revista. Que tal conviver sem controlar? É difícil essa pergunta, porque você tem que conviver com as pessoas e você tem que ser humilde com as pessoas sem querer tomar conta da situação. Você tem que ficar tranquilo, nem controlar a pessoa. Convivência é você saber como é que a pessoa é e tal. Né? A outra coisa é, vamos cooperar em vez de competir. Falei agora há pouco a respeito disso, né?
Em vez de chegar e competir com aquele irmão que está lá, você querer derrubar todo o trabalho que ele vem fazendo, vai ajudar, tá? Outra coisa, melhor que combater é conversar. Em vez de você ir lá e trabalhar contra a pessoa e tal, vai lá, conversa com ela, vê o que ela está precisando. Você tem que deixar que a pessoa tenha a oportunidade de querer ajuda, né? De externar para você ajuda. E outra coisa, vamos atacar o problema. A pessoa pode ser aquela, vamos dizer assim, aquela pessoa que você não vai. Não é nem que você não goste da pessoa, você até tenta, mas você. Eu costumo dizer assim que às vezes tem gente que você vai tentar conversar com ela e não rola. A conversa não rola, a conversa não tem ligação. Existem várias pessoas que são assim. Tem outras pessoas que você vai lá, você conversa, você abraça, você ri com a pessoa, mas tem outras pessoas que são, por natureza, mais fechadas, mais tímidas, né? Ou até a gente pode dar desconto, até estar brigado com a vida, vai saber. Mas você tem que aceitar a pessoa. Ela é assim. Né? Eu, por exemplo, eu tenho um irmão que a gente se dá muito bem conversando amenidades. Mas basta ficar mais um certo tempo conversando que começa a sair faísca. Vai fazer o quê? Então a gente prefere ficar nas amenidades do que ficar soltando faísca um com o outro. Senão, de repente, nós saímos no braço. E nenhum de nós dois queremos, porque eu sou um seguidor de Cristo, ele também é. Mas não tem jeito. Toda vez que a gente se encontra, fica mais. De repente, um solta uma farpa e joga no outro. E aí tem vezes que eu falo assim, não, vamos parar. Vamos parar que não tá bom. Né? Voltando aqui na conclusão. A outra coisa que é interessante é, vamos calçar o sapato do outro? Isso é empatia. Né? É você sentir o que o outro está passando, o que o outro está sentindo. Você ir lá e... Opa, deixa eu ir lá e falar com ele, ver o que está acontecendo. E por último, é uma coisa que muita gente... Eu ouço muita gente fazer isso. Em vez de reclamar do lugar onde estamos, cuidemos de nós mesmos e sejamos uma pessoa melhor. Vamos parar por aqui, por enquanto. Tem gente que eu já ouvi falar assim, eu não gosto dessa cidade, viu? Mas que coisa, eu detesto aqui essa cidade. Mas tá aqui por quê? Tá morando aqui por quê? Vai embora, né? Ninguém é obrigado a ficar num lugar que não gosta. Mas larga a mão, deixa a cidade de lado. Eu sou um camarada que eu vim de São Paulo, morei durante boa parte da minha vida em São Paulo e fui morar em Campinas, que é uma cidade tanto quanto difícil, e vim para cá. Gente, eu gosto daqui. E eu não desgostei de Campinas também não. Mas eu gosto. Eu gosto daqui da cidade. É uma cidade até que tranquila, né? Se comparar com outras cidades, né? Se vocês não tiveram a oportunidade de ir para São Paulo, quem teve sabe como é que é o negócio. Lá a coisa é pegada. A coisa é difícil. Você vai pegar o metrô, bom, dependendo do horário que você pega o metrô, você às vezes é obrigado a sair sem querer sair, de tão lotado que está. Imagina.
Né? Numa outra oportunidade eu vou contar umas historinhas a respeito do metrô, que eu andei muito de metrô lá em São Paulo, que são extremamente hilárias. Mas quando eu tiver a oportunidade eu conto. Mas é assim, ó, você vem aqui para essa cidade aqui, em princípio eu estranhei, porque as coisas fechavam cedo, né? Estava acostumado com uma cidade como Campinas ou como São Paulo, que as coisas não fecham lá, né? Então você vai 11 horas da noite para comprar pão e tem pão. Aqui não, aqui já está tudo fechado. Aí, bom, mas se você não gosta, você tem que fazer o quê? Então, o texto aqui fala, a gente tem que cuidar de nós mesmos e procurar ser uma pessoa melhor. Esquece a cidade, esquece o lugar onde você está. Pode ser até no lugar onde você trabalha, pode ser na sua escola, mas tenta ser uma pessoa melhor. Outra coisa, aqui, ó, pois independente do lugar para onde nós formos, em nossa bagagem levaremos quem somos. Então, gente, olha, quando a gente for para qualquer lugar, a gente vai levar o nosso jeito de ser, a nossa maneira de ser. Eu conheço gente que foi problemática na sua igreja. Trouxe problemas para o pastor, para a liderança. Aí saiu da igreja. Chega na outra igreja, tem seu tempo tem seu tempo de namoro lá com a igreja, né, sua lua de mel com a igreja, depois começa a ter problemas com a igreja também. Não tem como. A pessoa simplesmente... o problema está na igreja? Não, o problema está nela. É isso que o texto aqui está querendo dizer. Que a gente se a gente sair e for para outro lugar, o que a gente leva de bagagem? Quem nós somos. Então é melhor você ser uma pessoa legal, uma pessoa agradável, uma pessoa que se esforça para ser agradável, que se esforça para ter uma alegria na sua vida e ser uma pessoa alegre com Jesus e as pessoas perceberem que Jesus vive em você. Essa é a melhor coisa que você pode levar. Porque qualquer lugar que você for, elas vão perceber que você é um seguidor de Cristo, seja na igreja ou fora dela. Pelas igrejas onde eu passei, onde eu for, se eu for nessas igrejas, as pessoas que me conheceram na época que eu estava lá vão me receber muito bem, porque eu não levei problemas. Eu não tive problemas com eles, com esses irmãos, de maneira alguma. Sou muito bem aceito. Por quê? Porque eu me preocupei em ser uma pessoa seguidora de Jesus e que levava alegria e não problemas. Isso é uma coisa boa, que a gente se lembra dessas pessoas e elas se lembram de nós com muito carinho. Até hoje mandam mensagens para nós dizendo que tem saudades e tudo mais. E eu espero que vocês sejam assim. Vamos orar para a gente encerrar, porque eu esqueci de a gente orar para começar. Então fica valendo essa para a gente como começo também, tá bom? Senhor Deus nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor pela alegria de sermos seguidores de Jesus. E esses textos que nós lemos aqui, que Paulo escreveu, em Filipenses e em Romanos, nos dá a alegria de a gente poder entender o que ele quer dizer com sermos unidos entre nós irmãos, em levarmos frutos de justiça para aqueles que precisam, em que haja amor entre nós, que a gente possa levar às pessoas esse amor, porque a única coisa que a gente pode e dever
aos irmãos. Espero que o Senhor nos trabalhe nos nossos corações para que a gente seja mais unido e que tenhamos mais amor entre nós. Em nome de Jesus. Amém.